Em Êxodo 14, Moisés ele toma uma atitude que qualquer líder faria. Diante de uma crise, Moisés ele clama a Deus. Só que o que é mais surpreendente é a resposta de Deus. Até para algumas pessoas pode parecer um pouco confusa, mas Deus diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que realmente Deus ele quis dizer quando mandou Moisés parar de clamar naquele momento e mandou o povo marchar, mesmo diante do Mar Vermelho? É isso que eu quero dizer, explicar para você ao longo desse vídeo. Então fique comigo até o final, que com certeza irá acrescentar a sua fé. O versículo que nós estamos usando é o versículo 15. É um momento de fuga, um momento em que o povo de Israel ele saiu do Egito após várias pragas que Deus mandou sobre a nação do Egito, para que pudesse fazer com que Faraó liberasse o povo. Então, depois que foi liberado, Moisés se encontra onde? Ele está diante do Mar Vermelho. Só que aí vem o exército do Egito logo atrás, o Faraó. Ele, em um dado momento, ele mudou de ideia, pensou: olha o que esse povo fez aqui na nação. Eu vou lá, eu vou destruir esse povo. Então o faraó vai atrás com todo o seu exército. Lembrando que a nação do Egito era a nação mais poderosa na época. E qual que foi a reação do povo diante disso? Começaram a ficar desesperados. Entraram em pânico e começaram a reclamar com Moisés, reclamar contra Deus. E a atitude de Moisés foi certa, foi orar, foi falar com Deus. Só que aí é nesse momento que Deus ele faz essa pergunta para Moisés: por que você está clamando a mim? Vamos analisar o que Deus ele quis dizer com esse por que clamas a mim. É um momento de, não é uma bronca, né? Mas é um momento de chamada de atenção, né? Deus fala: agora é um momento de atitude, não é hora para paralisia, porque assim, existem momentos de oração contemplativa, de oração para você ficar falando, chorando diante de Deus, suplicando. Existem momentos como esse, só que existem momentos diante de uma crise como essa que requeriam uma ação imediata. Então, Deus ele mostrou que a oração já havia sido respondida, já estava sendo cumprida. Deus já tinha dado vitória. Agora era preciso executar esse plano, né? Deus, ele mostra aqui para Moisés que ele tinha já autoridade. Nesse versículo 15, ele já relembra a Moisés: eu já te dei autoridade, né? Lembrando que até aqui a nação de Israel, Moisés já tinha visto vários milagres, vários sinais de Deus sobre a nação do Egito. Então, Moisés deveria lembrar: eu tenho autoridade de Deus. E lembrou do cajado que estava na mão dele, que representava todo o poder, não todo o poder de Deus, né, mas representava o poder de Deus ali para aquele povo. Então não era mais hora de pedir, mas sim um momento de agir com o que já havia sido concedido. Agora, o segundo ponto que Deus ele direciona ao povo, que é: diga ao povo que marcha. Pode parecer uma ordem absurda, né? Um passo de loucura, vamos dizer assim, porque eles iriam marchar para onde? Diante deles tinha o Mar Vermelho, as laterais haviam as montanhas, não tinha tempo para correr para a lateral, que de um jeito ou de outro o exército iria pegar eles. Então tinha água na frente deles, um mar. Então o que eles iriam fazer, né? Humanamente seria uma atitude irracional, mas aí é que tá, né? A vida do cristão é movida por fé. Então, para as pessoas vão parecer loucuras, mas diante de Deus é só mais uma etapa, é só mais um passo a ser dado. Então, a condição aqui para o milagre era que Deus ele não iria abrir o mar antes que eles se movessem. Ou seja, o que eu acabei de dizer aqui, é um passo de fé. O milagre, através da intervenção de Deus, ele é ativado pela obediência humana. É o abecedário do crente: obedecer. Deus ele manda e você simplesmente entende, você simplesmente age. Então pare de olhar para os obstáculos, né, para as circunstâncias. Deus ele faz o povo de Israel entender esse foco. Mude o foco do Mar Vermelho, mas para a instrução que Deus já havia dado, já havia representado em todos os sinais que Deus já tinha demonstrado para eles. Simplesmente confie em Deus. Então o foco deve estar no próximo passo. A lição que esse versículo, apenas esse versículo, nos traz para a nossa vida é que existe sim uma parceria entre o homem e o humano, né, e o ser humano. E essa parceria é o quê? Deus ele diz, no caso aqui: eu vou criar o caminho, eu vou abrir o mar. E o homem, ele simplesmente ele faz. Vocês precisam andar nele, no caso, vocês precisam marchar. Entenda o seguinte:
Existem várias situações em que Deus ele fala com a gente, usa pessoas, ou no momento em que nós lemos a palavra, Deus fala com a gente através da sua palavra, só que mesmo assim, a gente fica com aquele pé atrás. Deus usou um profeta para falar com os nossos corações. Nossa, foi aquela alegria e logo na sequência você começou a duvidar, mas será, né? Será que realmente vai acontecer dessa maneira? Então você começa a tentar agir por conta da sua própria força, do seu próprio braço. Você quer tentar procurar um médico. Vamos colocar um exemplo, se fosse uma cura que você pediu e Deus falou para você ficar em paz, apenas confiar nele, que ele estava no controle de tudo. Só que aí você, não saciado, você vai e tenta ver algum médico que prometeu uma cura, uma ajuda, uma mudança de áreas por conta daquilo que ele faz, e aí você, enfim, começa a demonstrar para Deus que você não está confiando 100% naquilo que ele diz. Então, esse momento em que você deve parar de clamar e ficar falando com Deus constantemente, Senhor, eu devo fazer isso, eu preciso de uma ajuda sua, eu preciso que o Senhor cure, no caso aqui do nosso exemplo, eu preciso da tua resposta. Na verdade, Deus apenas está olhando para você e esperando, não, tome uma atitude. E essa atitude não é você sair, caçar algum médico ou alguma forma para resolver aquele seu problema, é entregar, é você confiar nele. Tá bom, Senhor, eu vou agir de acordo com aquilo que o Senhor disse. No exemplo que eu falei aqui foi o quê? Apenas confia, apenas descansa. Então, se você realmente descansou em Deus, você não vai ficar de novo orando, Senhor, por favor, cura, Senhor, por favor, faz isso, Senhor, por favor, não, Deus disse, eu não falei para você ficar tranquilo? Então não precisa ficar direto, voltando, falando sobre isso. Entrega tudo, entrega no altar, entrega diante de mim, confia, não tem aquele hino, quando tudo perante o Senhor estiver, né? Não sei se eu troquei aqui a letra, mas tem um momento que tem nesse hino, quando tudo deixares no altar. Enfim, quando nós deixamos diante de Deus e confiamos, a gente literalmente para de se preocupar com aquilo. Passa para o próximo passo. Avança, vai fazer outra coisa, mas confia que Deus ele vai fazer um milagre na sua vida. Então essa é a mensagem que Deus, ele através desse versículo tem para a sua vida, que Deus tocou no meu coração. Entenda que em sua vida, quando você se sentir encurralado, apenas pare de chorar e de reclamar. Comece a marchar em direção à fé, em direção à obediência. O milagre, ele espera a sua ação. E a sua ação é confiar em Deus em todo o tempo. Amém? Que Deus continue te abençoando, que Ele possa falar melhor ao seu coração e que deixe seus comentários, o que mais te tocou durante esse vídeo. Não deixe de me seguir, que eu vou estar trazendo mais e mais palavras como essa. E não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa de ouvir, que precisa de uma palavra que vai acrescentar e ajudar nessa situação que ele está passando. Amém? Deus continue te abençoando e até a próxima.